Fala pessoal, estamos iniciando mais um Papo de Especialista. Solta a vinheta. Pessoal, hoje eu estou recebendo no Papo de Especialista ele, que é meu amigo já há muito tempo, um cara que tem um resultado fora da curva, um cara que eu admiro muito a história de vida dele, certo? E que somos companheiros também de profissão. Ele que hoje é responsável pela regional Maranguape da S Group e também é um consultor executivo da S Group. Eu estou falando dele, meu amigo Roberto Chaves. Seja muito bem-vindo, Roberto. Opa, Thiago, é um prazer estar aqui hoje nesse podcast, né? Agradecer a oportunidade e tamo junto. É isso aí, meu irmão, a satisfação é toda nossa, certo, Roberto? Roberto, hoje a gente vai conversar um pouquinho para conhecer um pouco mais da tua história, para conhecer um pouco da tua trajetória, conhecer um pouquinho de como tu se inseriu no segmento de produção veicular, né? A gente quer saber um pouco da tua expertise, das tuas estratégias, dividir conhecimento. A ideia do Papo de Especialista é justamente esse, que a gente esteja aqui dividindo conhecimentos com o espectador que está do outro lado da tela, beleza? Ótimo. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu queria conhecer um pouquinho mais da tua história, né? De onde tu veio, como é que foi um pouco da tua infância, um pouco da tua juventude, o que tu poderia compartilhar com a gente dessa época da tua vida, né? Conhecer um pouquinho mais aí da tua trajetória. Pronto, hoje eu sou de Caucaia, né? Natural de Caucaia. Nasci e me criei lá de Caucaia. Meus pais vieram do interior, né? Ali na Pentecoste. Né? Meu pai vieram de Quixeramobim e eles vieram para trabalhar aqui, né? Junto com minha mãe. E ele conseguiu um trabalho na prefeitura, que ele fez o concurso e passou a trabalhar na prefeitura de Fortaleza, né? E ele teve que vir embora para cá, né? Na época, a parte de Caucaia ainda fazia um pouco ali, fazia parte de Fortaleza, né? Então aí foi o tempo que ele veio morar aqui. E essa parte que era de Fortaleza passou a ser Caucaia, né? Ele teve que morar ali perto do Free Fob, mais ou menos, não, que tem. mas ali perto do Conjunto Ceará, que dava acesso, né? Conjunto Entendi. Ceará e Jurema ali naquela parte. Que até hoje tem as dúvidas do que é Fortaleza e do que é Caucaia ali, né? Então, eles vieram de lá para cá junto com as minhas irmãs e foi onde eu nasci, foi ali em Caucaia, ali na Jurema. Né? Entendi, meu irmão. Então, você veio numa localidade que hoje já é muito desenvolvida, mas eu acredito que na época que você nasceu, talvez ainda estava iniciando esse desenvolvimento, né? Ali na Caucaia. E eu sei, Roberto, também que tu gosta muito desse trabalho do interior, né? Das regiões menores. E é uma coisa que eu admiro muito, porque se o trabalho aqui na capital já não é fácil, imagina no interior, né, meu irmão? E com toda essa história, Roberto, de vida, o que te motivou, cara, a procurar algo dentro da tua profissão que tu pudesse crescer? Porque a gente sabe que o crescimento, primeiro, ele acontece aqui, né? A gente destrava primeiro na cabeça. O limite é uma fronteira criada só pela nossa mente, né? Como já diz a música do Racionais. Então, eu queria ver contigo qual foi esse momento que tu disse, cara, eu tenho que crescer. Não é porque eu nasci num lugar pequeno, que ainda não está tão desenvolvido, que eu vou ficar parado no tempo. Eu tenho que crescer, meu irmão. Qual foi o momento que tu se viu nessa situação de querer crescer na tua carreira? No primeiro momento, onde eu perdi minha mãe, né? Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 16 anos de idade e eu tive que fazer uma escolha, né? Uma escolha de mudança de vida. E eu praticamente fiquei só, né, pequeno, e eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ter minhas coisas, eu tinha um sonho de ter minha família, né? Então, quando eu perdi minha mãe, eu vi que a necessidade de trabalhar, né? Como quando criança você tem aquele apoio da mãe, né, dos pais. Então, quando eu fiquei só, e graças a Deus, Deus me deu esse discernimento de buscar o que realmente eu queria da minha vida. Tu tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos. Então eu tive que trabalhar a partir dos 16 anos e foi aí que eu fui desenvolvendo esse sonho de conquistar minha casa própria, minha família, meu carro,
o sonho que todo mundo tem hoje, né? Eu imagino, Roberto, o que é que você tenha passado, porque assim, se com todo o apoio da nossa família, que é o apoio que a gente tem de verdade, né? Porque por mais que a gente esteja rodeado de amigos, ou até de pessoas que têm uma estrutura financeira boa, ou algo do tipo, quem está sempre amparando a gente, impulsionando a gente para o crescimento, é a nossa família, né? E no seu caso foi o inverso, foi a perda de um familiar que talvez lhe apoiava demais, e naquele momento você disse, a partir daqui eu ando só, então eu preciso andar, eu não tenho mais ninguém para andar por mim. Eu acho que eu perdi meu pai há pouco tempo e eu acho que essa é a sensação que fica. A partir desse momento, ou eu ando ou não tem mais ninguém para me impulsionar, não tem mais ninguém para me empurrar. Foi mais ou menos isso que tu sentiu ali na parte da tua mãe? Isso, foi. Eu tive que fazer uma escolha, né? Ou buscar o caminho certo ou o caminho errado, né? Que hoje é muito difícil quem é pobre, né? Quem não tem um apoio da família, às vezes com as amizades, eles passam a ir pela escolha do caminho que não é o certo, né? Então eu escolhi trabalhar, eu escolhi conquistar os meus objetivos, né? E hoje, graças a Deus, não consegui 100%, mas 80% eu já consegui. Que bom, meu irmão, que você optou pelo lado bom da vida, né? Eu ia até te perguntar como é que tinha sido esses desafios, porque todo mundo passou por aquele período da juventude, da adolescência, e pelo que você me disse de idade, foi mesmo nessa época que isso aconteceu, né? Que tu teve que encarar a vida. E na encarada da vida, a gente encontra coisas boas e a gente encontra coisas ruins. E eu ia te perguntar, né, como é que foi esse período para ti, se tu encontrou alguém que te incentivasse a fazer o errado, e graças a Deus, por força sua e também forças encontradas em Deus, você não foi, né? Porque hoje eu sei que você é um cidadão e graças a Deus nunca caminhou para esse tipo de lado, né? Eu conheço a sua história, a gente é amigo já há um bom tempo, né? Mas eu tenho certeza que esse desafio aconteceu. Isso deve ter acontecido em algum momento de você ter encontrado pessoas que usavam o que não deviam usar, que faziam o que não deviam fazer, né? O que é que tu diria para essa juventude? Esse cara que hoje se identifica com essa história que tu tá me contando e tá passando por esse desafio. Foi bom não ter entrado, ter trilhado pelo caminho certo, valeu a pena, porque tem muita gente que às vezes pensa que não vale a pena fazer o que é correto. E isso acontece, né? Principalmente nas amizades. A gente sabe que a gente tem pessoas, amigos mesmo, que lhe puxam, que lhe incentivam para o lado certo da vida, e tem aqueles outros que lhe incentivam a fazer o errado. Ele está ali no caminho errado e não quer estar só, né? Então, é muito do caráter, da mentalidade e do que a pessoa almeja na vida, né? A pessoa da criação também influencia muito, né? Dos pais, da mãe, né? Viver num caminho certo e tá no caminho de Deus, né? Uma coisa que eu escolhi foi estar nesse caminho que nos leva à salvação, que é estar no caminho de Deus. Mas a gente passa por esse processo na vida, né, de escolha, né? E você hoje jovem que está passando por esse processo, que está assistindo hoje, busque o caminho certo. E valeu muito a pena. Hoje eu estou aqui, hoje, graças a Deus, eu tenho minha família, tenho meu filho, tenho a minha esposa, tenho minha casa. Consegui almejar 90% o que eu queria, que era a minha família hoje bem estruturada, graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Roberto, eu sei que hoje, dentro do segmento de proteção veicular, você é um cara que já é visto nacionalmente, né, como uma das grandes referências. Você já tem uma performance muito alta, você tem sua equipe que você trabalha a cada dia, você já tem uma regional ali no Maranguape também, né? E eu queria conhecer um pouquinho da tua história como profissional. O que é que tu fazia antes da proteção veicular? O que é que tu já fez? O que é que tu ainda faz, né? Porque eu sei que você não desenvolve só a proteção veicular, você também tem outras profissões. Fala um pouquinho pra gente aí dessas profissões, meu irmão. Pronto. Quando eu iniciei, praticamente com 16 anos, né, do falecimento da minha mãe, eu tive que trabalhar. Então, o primeiro emprego que eu tive foi em uma confecção.
né, de roupa. E eu cheguei lá nessa casa, eu passei e vi que tinha uma empresa lá de roupa. E eu perguntei se podia dar essa oportunidade, né? Eu tinha que trabalhar. Eu estava só naquele momento. E eu tinha que me sustentar. Então eu tive que buscar algo que me desse aquele sustento. Então eu iniciei nessa empresa de roupa, né? E foi aparecendo outras oportunidades. Também trabalhei no Norte Shopping. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada lá. Como vendedor. Como balconista, né? E fui evoluindo dentro dessa empresa, que era um restaurante na época, né? E fui passando para estoquista e cheguei até gerente desse restaurante no Iguatemi. Top demais, meu irmão. Fora isso, fez mais alguma coisa? Porque eu sei que tu também estuda, né? Isso, hoje eu faço radiologia, né? Um dos sonhos também que eu tinha desde a infância. Como eu não tinha condições financeiras, né? Mas eu tinha sempre esse sonho e hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo realizar ele, né? Que é de radiologia. Também trabalhei como cobrador, né? de ônibus. Também fui cambista, também trabalhava fazendo jogo do bicho também no interior. Né? Então, sempre busquei ter o meu sustento. Né? Não é porque eu perdi minha mãe e ia me vitimizar. Eu tive que buscar o sucesso. Não esperar cair do céu, né? Exatamente. Até porque se vitimizar não resolve, né? Isso. Então tinha que resolver a situação naquele momento. E a proteção veicular, Roberto, quando foi que tu conheceu? Como é que tu resolveu entrar na proteção veicular? Quando você conheceu esse mercado, esse segmento, qual foi a primeira impressão que tu teve? A proteção veicular eu conheci quando eu comprei meu primeiro transporte, que foi uma moto, né, 2004, uma motinha, e eu quis colocar o rastreador. Naquela época, ninguém se via falar em proteção veicular, né, há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Né? Então, eu conheci uma pessoa na rede social, né, que vendia rastreamento, e daí que foi o primeiro passo para conhecer a proteção veicular. Entendi. Pronto, Roberto. Aí você conheceu a proteção veicular nesse momento. E como é que tu decidiu entrar nesse grupo? Qual foi a virada de chave que tu disse, isso aqui pode dar dinheiro, isso aqui pode me impulsionar, tanto profissionalmente quanto financeiramente? Pronto. Quando eu tive essa virada de chave, a oportunidade que eu enxerguei dentro da instituição, né, de faturar muito dinheiro, como você falou. Eu vi a oportunidade de mudança de vida, né? Hoje que ela proporciona, na verdade, na minha vida eu costumo dizer que a AS Group, depois da minha família, foi a segunda bênção que Deus fez, que Deus apresentou para minha vida, foi a AS Group. Foi onde eu mudei de vida, onde você mudou de vida, onde todos os consultores que fazem parte da AS Group mudaram de vida, na verdade, né? Sem dúvida, viu, Roberto? A gente iniciou esse trabalho praticamente junto, né? Eu acho que você entrou um pouco antes de mim. Então entrou em que ano na produção, tu lembra? Foi em 2020. 2020, eu entrei em 2021, né? Mas eu lembro que nós estávamos todo mundo ali naquele começo, meio que desbravando o negócio da proteção veicular, né? Fazendo acontecer ainda sem muita instrução, sem muita informação, mas a gente foi lá e fez o mercado acontecer. E hoje eu acredito que do jeito que traz orgulho para mim, deve trazer para você, ver aonde a proteção veicular tem chegado, aonde esse grupo chegou, né? E tudo que tem acontecido na nossa vida, na vida da instituição, na vida de outras pessoas que a gente vem conseguindo agregar, né? Então, eu acredito que todo esse trabalho, quando a gente olha o impacto que ele causa, ele traz orgulho para qualquer consultor que está na rua. E hoje, Roberto, eu vejo uma demanda muito grande da proteção veicular, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o Brasil. Mas você, em especial, optou por trabalhar por locais menores. Eu sei que hoje a sua base de associados é muito ligada ao Maranguape, a Manari, Caucaia, Pentecoste. Você tem associado em todos esses lugares. O que é que te levou a trabalhar nesses lugares? Por que tu gosta de trabalhar melhor
nesses menores lugares, né? Eu sei que você também tem uma base muito grande aqui, mas você busca esse trabalho também nos interiores, nos lugares menores. Pronto. Eu, particularmente, eu acho muito bom trabalhar nessas localidades onde as pessoas, eles são muito... lá é muito precário em questão de proteção veicular, né? E acontece... As pessoas acham que não vai acontecer um roubo, um furto, mas, na verdade, é onde realmente acontece, né? Onde eles ficam mais vulneráveis, até por conta da distância do policionamento chegar, né? Uma viatura, não tem delegacia, não tem praticamente aquela segurança que hoje a gente tem na capital. Então, o pessoal lá, as pessoas, elas ficam muito expostas, até por conta da maneira de chegar até o local, são estradas mais desertas, né? Então, os bandidos, eles usam essa prática para fazer a questão de roubo e furto nessa localidade, né? Então, as pessoas lá, elas aceitam muito bem, né? E por conta da gente também fazer um trabalho bem assistido lá, bem motivacional lá para as pessoas conhecerem o que é realmente a proteção veicular na prática, né? Então, juntamente com a equipe, eu busco também consultores da região, onde eles têm um conhecimento com as pessoas lá da localidade, que passam para elas uma credibilidade maior, né? Então é mais fácil você conseguir consultores que moram lá da região, que têm uma credibilidade maior, que eles conheçam, né? Então a gente consegue fazer um trabalho bem feito lá, bem desenvolvido. Você falou algo aí que é muito presente no nosso dia a dia, né? Eu costumo falar aqui com meus consultores, principalmente quando a gente está falando ali nos treinamentos de capacitação, em que a filiação do novo associado ele acontece por 2 motivos, né? Ou ele está desejando ter uma proteção maior, ou ele está sentindo a dor de que vai acontecer algo ruim com ele, né? Então, a gente tem que explorar sempre uma dessas duas vertentes. E geralmente é a dor. O que traz o associado da proteção veicular é a dor. É o medo de perder o bem, né? É o medo de ser roubado, ou até mesmo de ficar num prego e não ter a quem recorrer, não ser amparado. É isso que tu sente na tua base no interior? O medo deles é esse, o medo de ficar sem assistência, o medo de ficar sem o veículo. Tu acha que é isso que acontece mesmo, lá? Onde acontece a falta de assistência, né? Uma localidade longe, distante da capital, né? Então, quando um associado, às vezes, ele trabalha aqui na capital, ele se desloca para cá todos os dias, ele sente essa necessidade de ter a proteção no veículo dele. Até porque ele sai de madrugada, né? Então, a distância, precisar de um reboque, até mesmo a questão de roubo e furto na estrada, né? Então, visibiliza para ele ter essa proteção, né? Ter o medo de perder o bem. Então, a gente bate muito nessa tecla também, que ajuda muito no fechamento. Exatamente. Roberto, hoje dentro da SC Group, você é um consultor executivo, né? Para quem não conhece o plano de carreira da SC Group, existem alguns degraus, certo? A ser subido pelos consultores. Eles vão sendo promovidos de acordo com o número de associados que ele tem. E um consultor executivo na SC Group é um consultor que tem uma base muito sólida, uma base muito boa, certo? E que já tem muita experiência no mercado. Nesse teu processo, nessa tua trajetória, até chegar como executivo, o que é que tu considera que te marcou? Tiago, isso aqui aconteceu e me marcou dentro do meu processo. Queria conhecer um pouquinho de como é que foi tua trajetória até chegar a executivo, né? Hoje não é fácil, né? Hoje quem vai iniciar no processo de proteção veicular, consultor de proteção veicular, não é chegar e já conseguir vender 50, 60, 70 contratos no mês. Existe um processo, como você falou, e eu passei por esse processo. Então, o que me motivou e o que me motiva é justamente esse processo, de me fazer ir para a rua, de me fazer montar equipe e de trabalhar com pessoas, né? Nesse processo a gente pensa em desistir, que a gente é ser humano, a gente se frustra, mas a gente não pode deixar chegar no coração. A gente tem que acreditar no potencial da gente mesmo, porque o sucesso só depende de mim,
não vai depender de você, não vai depender do diretor, não vai depender do gerente, não vai depender de ninguém. Eu tenho que acreditar em mim e fazer acontecer. Então, hoje, quem entra na proteção veicular, ele tem que entender que vai passar pelo processo. São degraus, como você falou. Se você vai subir um apartamento que lá existe 200, 300 degraus para você conseguir chegar no topo, você tem que ir de um por um. Não adianta você querer dar o passo maior do que aquela escada que você vai cair. Então, você tem que entender o processo e saber trabalhar ele. E não deixar se desmotivar por conta disso. Né? Quando a gente vai tentar fazer uma venda, a gente já sabe que ali a gente vai ter que passar todo aquele processo para o associado bem feito, um atendimento, e a gente sabe que a gente já tem um não ali. A gente tem que buscar o sim. A gente tem que passar para ele uma confiança, credibilidade. Né? Então, o momento de você passar isso para o associado é você entender o que tem na sua instituição, o seu regulamento, os seus benefícios. Então, você tem que ir mesmo focado e saber o que tem na sua instituição. Eu acho que a gente pensa muito parecido, viu, Roberto? Porque realmente o que eu mais vejo no processo, não só nesse processo de trabalho, em qualquer processo da vida, é a questão da constância. É a questão de você ter um alvo e não parar por nenhuma circunstância. O que acontece muito na produção veicular, e eu observo, né, porque eu sou um treinador de novos consultores, eu vejo muito isso acontecer, é pessoas não estarem dispostos a passar por esse processo. Ela quer chegar no resultado sem passar pelo processo, né? Qual recado tu daria para uma pessoa que hoje está iniciando nesse processo da produção veicular? Seria a constância mesmo? Seria evitar erros? O que é que tu diria para uma pessoa dessa hoje, como uma dica? Pronto. Hoje, como você falou, eu estou como um consultor executivo e não foi da noite para o dia. Eu trabalhei e eu conquistei estar nesse cargo que eu estou hoje. Não é fácil, como eu falei. Quem está iniciando hoje não tem como chegar e iniciar como um executivo, tem que passar pelo processo. E o processo ele é árduo, né? Ele faz com que a gente tire de nós o que a gente não tem de força, mas a gente tem que acreditar. O processo é esse, é acreditar, foco, determinação e não parar. É a constância mesmo, todos os dias. É se acordar e fazer o que tem que ser feito. Não pode ficar em casa esperando cair do céu, que não vai cair. Você tem que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito todos os dias. Do céu só cai chuva e não é nem sempre, né? Não é todo dia que ela cai ainda. E, Roberto, me fala uma coisa. Com relação ao processo, né? Ao teu trabalho, ao teu processo de trabalho. Hoje você como executivo, eu sei que você tem uma equipe. Como é que tu trabalha essa liderança dentro da tua equipe? Porque eu sei que é um trabalho até mais difícil do que você associar novos consultores. A conversão de novos consultores, ela é muito maior do que a conversão de novos consultores, né? De novos associados é bem maior do que o de novos consultores. Eu queria saber como é que tu trabalha essa questão da liderança junto com a tua equipe. Eu costumo dizer que é mais fácil a gente fazer 10 contratos do que a gente conseguir um consultor. Porque hoje existe esse processo. As pessoas não estão capacitadas para ter que evoluir dentro desse processo. Elas são muito imediatistas, eles querem as coisas muito de imediato. Na proteção veicular não funciona assim. Existe esse processo. E então eu motivo os meus consultores todos os dias, converso com eles, mando mensagem, né, de motivação, para eles não deixar de acreditar. Né? Existe dentro, eu acho que na sua equipe também tem consultores que queriam desistir. E hoje eles viram que realmente funciona. Ou como eu fui também motorista de aplicativo, que eu não falei naquela parte, você também foi taxista, e essa oportunidade veio para mudar de vida. Então, quando o consultor ele vira a chave e vê que realmente acontece, vê realmente o que ele tem que ser feito, ele começa a acreditar e começa a mudar. E ele começa a fazer o que tem que ser feito todos os dias. Não ficar parado. Né? Então, ele vai evoluindo dia após dia. Ter uma equipe é trabalhar a sua equipe todos os dias. Não deixar de falar com sua equipe,
conversar, motivar, direcionar e passar o recado que é para ser feito todos os dias, 7 dias na semana, para você conseguir um resultado. Entendi, Roberto. E muitas vezes essa motivação ela vem justamente do resultado, como você acabou de dizer, né? Para esse resultado acontecer, Roberto, como é que vocês têm trabalhado junto da equipe? Essa questão de metas, de métricas, como eles alcançarem realmente esse resultado, que seja um resultado favorável, um resultado que eles já consigam realmente ver a vida deles mudarem a partir daquele momento. Como é que vocês têm trabalhado as metas dentro da equipe? Pronto, a gente tem um cronograma semanal, quinzenal e mensal, onde a gente passa para os consultores para eles fazerem esse trabalho. Visita de parcerias, visita de novas parcerias, prospectar novos consultores para a base deles, né? Então esse é um diferencial ter essa parceria. Reuniões todos os dias antes de sair para a rua, fazer reunião também toda semana também, uma reunião mais focada em ações, né, para direcionar os consultores, para levar eles em aqueles locais mais específicos, e ações dentro do nosso parceiro, onde também traz um bom resultado, né, de divulgação, prospecção, panfletagem. Então a gente tem que fazer esse trabalho todo dia. A gente tem que aparecer dentro das regiões, principalmente nessa região onde você falou que é interior, você tem que aparecer. Você tem que mostrar que está ali todos os dias, para que eles possam conhecer a instituição que eles estão colocando no veículo deles. Então daí já surgem as novas indicações através de dentro do nosso próprio associado. A sua presença é o que traz credibilidade, né? Eu também tenho um trabalho nas regiões menores, como você sabe, e assim, eu vejo muito nessas regiões que o pessoal ele quer te ver. Você acaba representando a instituição, né? O pessoal faz por acreditar em você, não só na instituição, porque às vezes ele não está nem vendo a estrutura, né, da instituição, mas ele passa a acreditar na pessoa que está ali e que tem constância em estar naquele local, né? Inclusive, pessoal, quero falar um pouquinho para vocês dos nossos patrocinadores, né? Aproveitar aqui esse momento e falar da S Group. O que é esse grupo? Como o Roberto acabou de falar e eu também. É uma proteção veicular que tem uma proteção completa para o teu veículo, seja ele carro, moto, caminhão, certo? E aqui no Papo de Especialista, a gente tem um patrocínio da sede Fortaleza, que fica lá na Avenida Gomes de Mato, número 660, lá no Montese. E temos também o patrocínio da sede Maracanaú. Só que fora a sede Fortaleza e a sede Maracanaú, esse grupo, em geral, ela tem várias sedes espalhadas por todo o Brasil. São mais de 20 unidades, trazendo credibilidade para o nosso associado, certo? E você que está nos ouvindo, se quer proteger o teu veículo, proteja com quem realmente entende do assunto. Procura esse grupo, não perde mais tempo. Não negligencia isso, porque 1 minuto pode ser tarde para proteger o teu veículo no momento de um roubo ou, Deus me livre, no momento de uma colisão, certo? Temos também, pessoal, como eu falei para vocês, a nossa regional lá no Maranguape, né? Que é o gestor lá, é o nosso amigo Roberto Chaves, que hoje é o nosso convidado. Qual é o endereço lá, Roberto, lá no Maranguape? O endereço lá da loja da Regional Maranguape fica na rua Major Napoleão Lima, 124, Centro, próximo ao Norte Shopping Maranguape. Top demais. Você, maranguapense, quer proteger o teu veículo, procura os homens. Pessoal, eu quero encerrar aqui com o Roberto, perguntando a ele o que é que ele vê daqui para frente desse segmento de proteção veicular. A gente viveu momentos da proteção veicular, onde a gente falou aqui mais cedo que a gente desbravou esse campo. Então, o pessoal que está iniciando hoje, ele já pega um sistema de capacitação, ele já pega uma estrutura pronta, ele já pega manual do consultor, regulamento estudado pela grande maioria, já pega lideranças. A gente não teve essa oportunidade lá no início, né? Tava todo mundo iniciando, então o que a gente sabia, o nosso líder também sabia, geralmente. E com toda essa estrutura, Roberto, já que ele já cresceu tanto sem ter ela, o que é que tu enxerga daqui para frente desse mercado, com toda essa estrutura que ele tem hoje? Hoje o mercado ele está bem estruturado, né?
Hoje, o consultor que está iniciando, se ele aproveitar toda essa oportunidade que ele tem de treinamento, de capacitação, o mercado futuro aqui só é o começo. Então, eu vejo futuramente um mercado maior, né? Hoje, no crescimento que a AS Group vem dentro do estado e no Brasil, só vai crescer mais ainda, né? E hoje, contando com esse apoio dos consultores em si, né, que estão na liderança, trabalhando para capacitar os consultores de acordo com o que deve ser feito, a gente só tem a crescer mais e mais. Que bom, Roberto, que você tem essa visão. Também a minha visão com relação a todo o segmento. Eu acredito que esse segmento vai crescer muito em todo o Brasil. Demanda já existe, né? Porque hoje tem muitos veículos, muitas pessoas trabalhando com esses veículos e que precisam proteger, né? Eles entendem já essa necessidade da proteção. E eu acho que é só realmente uma questão de trabalhar ainda mais essa demanda, né? Crescer a equipe de consultores também, de profissionais que tem nessa área, para que a gente consiga atingir grande parte do mercado. Quero agradecer, Roberto, hoje pela sua presença aqui com a gente no Papo de Especialista. Sem dúvida, a conversa que a gente teve aqui vai agregar na vida de alguém, alguém vai ouvir as suas palavras e talvez até virar a chave da sua vida pessoal, da sua vida profissional, impulsionando a sua vida financeira. Então, meu irmão, quero agradecer muito a você e te dizer que você hoje é um instrumento de Deus na vida das pessoas. Te dizer que as pessoas que estão na tua equipe, com certeza, agradecem todo dia pela liderança que você tem. Não tenho dúvida disso. Conheço a grande maioria e sei que o trabalho que você faz realmente é um trabalho notório e fora da curva, certo? Então, pode agradecer aí o seu público, a galera que está escutando aqui também, né? Querendo te ouvir e entender um pouco mais da tua experiência. Eu que agradeço, Thiago, e agradeço a todos que estão ouvindo, que estão vendo aí esse podcast. E eu quero dizer para vocês que estão iniciando na proteção veicular, que acredite. Não deixe de acreditar nesse desenvolvimento que é a proteção veicular. Hoje a proteção veicular ela vem mudando a vida de muitas pessoas, como mudou a minha, mudou a vida do Thiago e de muitos outros que fazem parte da S Group. Então acredite. Lembrando, pessoal, que o Papo de Especialista, certo? Também é um oferecimento da Blessed de Soluções Comerciais. O que é a Blessed de Soluções Comerciais, pessoal? Você que é empresário, que tem sua empresa, que tem o seu comércio, que tem o seu produto e precisa vender ele tanto online quanto no físico, a Blessed ela traz soluções para vocês. Você já pensou em ter um videomaker que vai prestar serviço para você? Em ter uma social media que vai prestar esse serviço para você? De ter um profissional do áudio e do visual? Às vezes isso é pesado para você ter na sua empresa. O que é que a Blessed te oferece? Todo esse serviço desses profissionais em um lugar só, pelo um preço acessível, você contratando pacotes que vão atender a sua demanda. Então, se você tiver interesse, busca a Blessed, a gente vai deixar o arroba dela aqui, certo? Para vocês irem lá na página, já conhecer um pouco do trabalho dela, vamos deixar também o site para que vocês conheçam e entrem em contato, apareçam, a gente precisa estar sendo visto para ser lembrado, hein? Um grande abraço a todos vocês e não percam o próximo Papo de Especialista.